Bom dia para o nosso bom Deus, bom dia para todos nós. Vamos começar o nosso dia agradecendo a Deus, primeiro porque estamos vivos e segundo pela oportunidade de estarmos aqui, todos juntos, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a palavra é gratidão, Senhor. Gratidão por tudo. Gratidão a toda a equipe espiritual que se faz presente. Os nossos anjos guardiões, os nossos mentores e guias espirituais, os mentores deste Evangelho, os amigos espirituais que estão aqui e a todos nós, encarnados e desencarnados. Que esse dia seja abençoado por Deus e que Jesus guie nossos caminhos sempre. Que estejamos sempre atentos a todos os sinais que Ele hoje nos enviar. Então, neste momento, meus amigos, vamos procurar uma posição agradável. Vamos sentar ou deitar. Vamos inspirar e respirar profundamente, relaxando o corpo físico, serenando a mente, ouvindo a melodia. E vamos nos conectar com Jesus, com Deus, para que Jesus possa sempre estar conosco. Vamos pedir a Ele muita força, muita luz, muita sabedoria, para que a gente possa compreender a passagem do Evangelho de hoje, para que a gente possa refletir sobre as mensagens edificantes. Então, inspirando e respirando profundamente, visualizando a imagem do Cristo. Vamos começar a conversar com Ele. A primeira reflexão, que é do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 282. Diz o seguinte: deixe-se tocar pela beleza do dia, logo ao se levantar, e procure vibrar ao máximo com o que vivenciar. Isso é otimismo e viver com alegria. Para maior êxito, ainda admire as pessoas, o que significa o olhar que tem, como se expressam, se desincumbem dos afazeres, e seja delas um irmão, trocando afetividade, compreensão e socorro. Nada neste mundo se compara às pessoas que são divinas. Por isso, espalhe boa ação e ânimo por onde andar, e conquistará uma profunda alegria. Na vida, há rosas e espinhos. Os otimistas veem as rosas e os pessimistas os espinhos. Que linda mensagem! Que sejamos sempre otimistas,
e que a gente sempre consiga enxergar rosas em todos os lugares que a gente passar, que a gente consiga enxergar as rosas nas pessoas. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 16, item 7. Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 7. Utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da miséria. Não podemos interpretar as palavras de Jesus ao pé da letra. Precisamos entender o seu sentido. Caso contrário, a riqueza se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daquele que a possuísse. Deus não colocaria a riqueza na mão do homem se ela fosse um instrumento inevitável de perdição. Esse pensamento contraria a razão. A riqueza é sem dúvida uma prova muito arriscada, chegando a ser mais perigosa do que a miséria, em virtude das tentações que oferece e da fascinação que exerce. A riqueza também é o maior estimulante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Causa tamanha perturbação que vemos frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer rapidamente de sua condição anterior. Esquece daqueles que foram seus companheiros e que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Embora a riqueza dificulte o caminho para o aperfeiçoamento, ela não o torna impossível e pode até vir a ser um meio de salvação na mão daqueles que a souberam utilizá-la. O mesmo ocorre com certos venenos que restabelecem a saúde, quando empregados de modo correto e com equilíbrio. Quando Jesus responde ao jovem que o perguntava sobre os meios de alcançar a vida eterna: você deve desfazer-se dos bens que possui e depois me seguir. Não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um se desfaça do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço. Pretendeu apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. De fato, aquele jovem julgava-se sem dívidas para com a lei, porque ele cumpria os mandamentos, mas recuou diante da ideia de vender seus bens e dar o dinheiro aos pobres. Seu desejo de alcançar a vida eterna não ia até o sacrifício de abandonar os bens que possuía. A proposta de Jesus era uma questão decisiva, com o objetivo de colocar às claras o verdadeiro pensamento do jovem. Ele podia, sem dúvida, ser um homem honesto perante o mundo, não fazer o mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser leviano nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe. Porém, este jovem não possuía a verdadeira caridade no coração. Sua virtude não chegava até a renúncia em favor do próximo. Nessa passagem, Jesus quis demonstrar a aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Se as palavras de Jesus fossem levadas ao pé da letra, determinariam a eliminação da riqueza, por ser prejudicial à felicidade futura e por causar inúmeros males à humanidade. Determinariam também a condenação do trabalho,
que pode proporcionar a riqueza. Estas consequências são absurdas, pois reconduziriam o homem à vida selvagem e estariam em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se estimula tantas paixões nocivas, se provoca tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, e sim o homem que dela faz mau uso, assim como faz mau uso de todas as dádivas que recebe de Deus. Pelo abuso, o homem torna ruim o que poderia lhe ser útil. É a consequência do seu estado de inferioridade no mundo em que vivemos. Se a riqueza produzir somente o mal, Deus não a teria colocado na terra. Cabe ao homem utilizá-la somente para o bem. Se ela não é um componente direto do progresso moral, é sem dúvida um poderoso componente do progresso intelectual. O homem, ele tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do planeta. Ele deve cultivar, limpar e preparar a terra para que ela receba, no futuro, toda a população que sua extensão comporta. Para alimentar a população que está sempre crescendo, é preciso aumentar a produção de alimentos. Se a produção de um país não é suficiente, é preciso que ele busque os alimentos fora de seu território. Assim, as relações entre os povos tornam-se uma necessidade. Para que essas relações fiquem mais fáceis, é preciso eliminar os obstáculos materiais, tornar as comunicações mais rápidas. Para a exceção dos grandes trabalhos, o homem teve que procurar material nas próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios para que fossem executados com mais segurança e rapidez. A necessidade fez com que ele produzisse a riqueza e fez também com que ele descobrisse a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos aumenta e desenvolve a inteligência humana. A mesma inteligência, utilizada na satisfação de suas necessidades materiais, o ajudará mais adiante a compreender as grandes verdades morais. A riqueza é, portanto, o principal meio de realização das necessidades do homem. Sem ela, não haveria grandes empreendimentos, nem atividades, nem estímulos e nem pesquisas. Então, é com razão que ela é considerada um fator de progresso. Que assim seja. Então, meus amigos, nessa passagem do Evangelho de Jesus, ele não está querendo dizer que aqueles que são ricos não serão salvos e que a gente tem que sair por aí distribuindo o que nós temos, que conseguimos com nossos esforços. Ele apenas nos mostra, que aqueles que possuem a riqueza devem utilizá-la também para ajudar o próximo. Porque Deus é bom, Deus é misericordioso. E Deus não colocaria nada em nossas mãos que pudesse nos prejudicar. A riqueza, sem dúvida, ela é uma prova muito difícil de ser praticada. Muitos querem ela. Quem não quer ganhar na loteria?
ficar rico. Aí vai logo dizendo, quero ficar rico para ajudar os familiares. Mas muitas das vezes o dinheiro transforma as pessoas. Por isso que a riqueza é uma prova muito difícil de ser praticada. Porque através da riqueza vêm as tentações. E temos que ser muito fortes para fugir delas. Através dela, da riqueza, nós vamos alimentar ainda mais os nossos grandes vícios, aqueles que temos dentro de cada um de nós e que às vezes fica lá escondidinho, esperando o momento para agir. E quais são eles? O orgulho, o egoísmo, a vaidade. Então, aí vem uma pergunta. Já que a riqueza ela é uma prova difícil de ser praticada, podemos pensar que a miséria, sendo contrária à riqueza, é uma prova fácil que conduz o homem à salvação? Também não é isso. A miséria, ela também é uma prova difícil, porque aquele que passa pela miséria, ele também precisa fazer uma transformação. Se ele está passando pela miséria, ele precisa trabalhar dentro de si a humildade, a tolerância, a inveja, a revolta porque está passando por aquilo, muitas das vezes culpa a Deus. Aquele também que está passando pela miséria tem que também aprender a fazer a caridade, mesmo possuindo pouco. Porque a caridade não é só dar esmola, dar aquilo que nos sobra. A caridade é também saber perdoar, com compaixão. É ajudar com aquilo que pode. É perdoando os inimigos, orando por aqueles que nos perseguem, caluniam, sendo bons. A caridade não é só dar dinheiro. Mas sem dúvida, a prova da riqueza ela é mais dura de se passar. Então, a verdadeira função da riqueza em nosso planeta é oferecer ao homem os recursos necessários ao progresso material e à satisfação das necessidades de seus habitantes. Então, tanto a riqueza e a miséria, ambas, elas não são prêmios e nem são castigos de Deus. Elas são provas que nós precisamos passar, experimentar para a nossa evolução espiritual. Então, se hoje nós estamos ricos, amanhã nós poderemos estar pobres. É por isso que nós temos que saber separar as coisas. Como o nosso título principal diz aqui, não se pode servir a Deus e a Mamon. Temos que saber dar prioridade. Podemos ser ricos ajudando aqueles que precisam, como também podemos ser pobres, miseráveis e também ajudando aqueles que precisam. Que Jesus nos ajude, nos dê força para que a gente possa trabalhar o que precisa ser trabalhado dentro de cada um de nós, independente da situação pela qual estamos passando, ricos ou pobres. Todos nós temos uma missão que deve ser cumprida.
Porque quando a gente retornar lá para o mundo espiritual, Deus vai perguntar: o que fizeste daquilo que lhes foi confiado? Vamos agradecer a Deus, agradecer tudo que nós temos, principalmente os nossos talentos, porque tudo que Deus nos dá, Ele dá de graça. E a única coisa que nos pertence é o conhecimento e as virtudes, os conhecimentos, porque o resto nada nos pertence, nem o nosso corpo nos pertence. Quando o corpo físico morre, ele não pertence mais a gente, ele fica aqui, o nosso espírito vai embora, para no futuro viver uma nova vida. Então vamos fazer o hoje o melhor que pudermos, agradecendo a Deus, aos bons espíritos que nos acompanham e que a gente possa ouvir sempre as sugestões espirituais, seguindo sempre o bem e fazendo o bem. Que assim seja. Que Deus, em sua sabedoria e misericórdia, derrame sobre cada um de nós as tuas bênçãos, força, fé e resignação. Que o Senhor tenha piedade daqueles que se encontram doentes nos hospitais, em casa, aqueles que estão doentes da alma, aqueles que estão passando por angústias, aqueles que neste momento estão lá vivendo a guerra. E o Senhor também tenha piedade daqueles que já se encontram no mundo espiritual e que ainda não encontraram a luz. Que neste momento um anjo de luz possa estar do lado, conduzindo para a seara de luz. Amado Mestre, nós te agradecemos mais uma vez, gratidão. Que assim seja. A reflexão de hoje diz o seguinte: há uma lei universal que está presente a todo momento. Esse princípio diz que tudo se transforma nesse mundo. Os papéis se invertem. O mundo dá voltas. Tudo muda e nada volta a ser como era antes. Tudo se alterna de lugar e nada fica parado na mesma condição para sempre. O médico de hoje pode ser o doente de amanhã. O rico de hoje pode ser o pobre de amanhã. O empregado de hoje pode ficar desempregado amanhã. Hoje você está contente com sua vida. Amanhã pode estar descontente. Hoje você é flor, amanhã pode ser espinho. Hoje você é pedra, amanhã pode ser vidraça. Hoje você maltrata, amanhã pode ser maltratado. Hoje você está bem, amanhã pode estar mal. Hoje você manipula, amanhã será manipulado. Hoje você rouba, amanhã será roubado. Hoje você ganha, amanhã pode perder. Hoje você tem tudo, amanhã pode não ter mais nada. Hoje você é o algoz, amanhã poderá ser a vítima. Não acredite
que tudo em sua vida é estável e permanente. Tudo muda, tudo sobe e desce, tudo vai e vem, tudo começa e termina. Não se acostume com a vida como ela se apresenta a você, pois amanhã tudo vai mudar. E a mudança pode chegar antes mesmo que você pense. Aquele que se engessa num lugar se quebra muito mais fácil quando a corrente das transformações aparece. Aquele que constrói muralhas rígidas sempre as vê desmoronar no futuro. Como disse Lao Tse, meu dente caiu porque é duro, mas minha língua permanece porque é flexível. Não crie construções mentais e emocionais enrijecidas e firmes. Quanto mais duro você é, mais fácil vai se quebrar depois. E quando fixo e duro desmoronar, você vai se quebrar e morrer junto. Estamos sempre mudando de um lugar para o outro. Aquele que se apega a um lugar sofre quando tem que deixá-lo. Quanto mais você deseja a permanência de algo, mais sofre com a impermanência inerente a este mundo. Quanto mais você deseja segurança, mais sofre com a insegurança intrínseca das coisas. Mas aquele que compreende a impermanência de tudo, que nada pode ser retido, possuído ou estabilizado, esse despertar para uma liberdade interior impossível de ser descrita em palavras. Quem não se fixa a nada é livre. E quem vive desejando uma impossível permanência de coisas e condições fica aprisionado. A existência universal é uma permanente impermanência. É uma alternância perpétua de estados de ser. Há apenas uma constância dentro da inconstância, que é a nossa essência. Por isso, deixe seu barco seguir junto com a corrente sagrada do grande rio da vida. Não navegue contra a maré. Não viva fazendo oposição às inexoráveis correntezas da existência. Que possamos refletir sobre esta mensagem maravilhosa e que Deus nos ajude, dando-nos um bom dia. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.